Abertura de mercado. Apoio. Motorola. Conheça a família 5G. Os primeiros 5G do Brasil. Clear Corretora. Cada ação que você tem define quem você é. Olá, bem-vindos! Você está no Abertura de Mercado, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos nesta terça-feira, 15 de junho. Já diz o ditado que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, uma coisa que não é exatamente a mesma coisa acaba se envolvendo com todas as coisas. Eu não estou querendo complicar a sua vida, meu querido ouvinte, porque esse é o caso da coincidência da votação da medida provisória que vai permitir a capitalização da Eletrobras, que é uma coisa, e a medida provisória que vai dar ao governo instrumentos para lidar com a crise hídrica, que é outra coisa, e que afeta o setor elétrico por inteiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela MP da Eletrobras. Quem acompanhou de perto o debate no Senado, onde ela deve ser votada nesta quarta-feira, passou o dia se perguntando se a MP tinha subido no telhado. Ainda não. E tá um barata voa danado em Brasília para evitar que isso aconteça. O podcast é de economia, mas eu chamei alguém que entende de política para começar a conversa, porque o trâmite inteiro da MP tem que encerrar no dia 22 de junho. Será que vai dar tempo? O cientista político Cristiano Noronha, da Arco Advice, dá um pouco a temperatura desse caldo. As negociações em torno da medida provisória que trata da privatização da Eletrobras estão a todo vapor aqui em Brasília. Entidades, associações, empresas, parlamentares estão negociando com o relator ajustes ao texto. O governo, vale dizer, que está relativamente satisfeito com a versão que saiu da Câmara dos Deputados. Por isso, trabalha para evitar que haja mudanças profundas na medida provisória. Vale lembrar também que se houver alterações de mérito, o texto tem que retornar para exame da Câmara dos Deputados. Um dos temas mais complexos é a questão das térmicas a gás. De qualquer forma, a expectativa de votação da matéria até o dia 22 de junho, data limite para que seja votada nas duas casas e não perca validade, é boa. Mas certamente a batalha não vai se encerrar com a votação da medida provisória pelo Congresso. Muito provavelmente ela será questionada no Supremo Tribunal Federal. Aliás, esse assunto já começa a ser levantado sobre a constitucionalidade. Um parecer da Consultoria Legislativa do Senado diz que tanto a privatização da Eletrobras quanto a prorrogação das concessões de geração são inconstitucionais, uma vez que a Constituição exige a realização de licitação tanto de estatais quanto de usinas. Então o assunto ainda deve render bastante. Política e economia andam juntas e em momentos assim, quem está no mercado financeiro não desgruda das articulações. Diante desse ruído sobre as mudanças na medida provisória da Eletrobras, as ações da companhia tiveram leve queda nesta segunda-feira. O compasso agora é de espera, como explica o Davi Leles, que é especialista e sócio do Valor Investimentos. Sobre a Eletrobras, tem as ações aí ELET 3 e ELET 6. Ficou para o dia 16, agora quarta-feira, a votação da medida provisória da privatização da Eletrobras. Isso significa que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele pautou essa decisão para quarta-feira e essa votação aí vai acontecer na casa dessa medida provisória. Acontece que a Eletrobras, ela vinha de uma alta muito forte, os papéis da ELET 3 e ELET 6 vinham numa alta substancial desde ali de maio até junho, no começo de junho bem forte, com as expectativas dessa privatização. Mas acontece que a Câmara dos Deputados aprovou lá em maio essa medida provisória, isso aí causou essa euforia, viabilizando, mas o plenário que começou a analisar lá em maio também acabou fazendo algumas críticas a esse modelo de medida provisória. Então essas críticas, elas podem acabar desidratando um pouco essa medida provisória, essa desestatização, essa privatização. Isso fez com que os ânimos do mercado ficassem um pouco mais arrefecidos. E aí o papel, que enfrentava uma forte alta, ele veio apresentando agora uma queda, não muito substancial, mas ficou mais lateralizado, Até tiveram alguns senadores que entraram lá em articulações para que essa medida provisória, ela tivesse um nível mínimo para as águas lá do reservatório de Furnas, Porque Furnas, ele é responsável por grande produção e existem alguns municípios que dependem desse reservatório, dependem
dependem de Furnas para poder ter a sua operação ainda saudável, seja por produção, seja por turismo, por produção mesmo hídrica na região, seja turismo, piscicultura ou agropecuária também. Então, esses municípios perto de Furnas, que se beneficiariam de Furnas, eles podem ser prejudicados. E isso causou um certo receio, né, de que essa medida provisória seja desidratada até nessa votação agora que vai acontecer na quarta-feira. Na equipe econômica, o relógio também está acelerado, porque eles estão de um lado para o outro tentando convencer senadores em dúvida a apoiar a aprovação da medida provisória nesta semana no Senado, mesmo que seja com modificações, e do outro lado, senadores mais críticos à operação em si, ou seja, não querem saber de capitalização da Eletrobras, que estão se unindo para evitar que ela seja até votada até a data limite. Como me disse um senador completamente envolvido nesse debate, se o bicho pegou nessa segunda-feira, espere para ver como vai ser agora nessa terça, que é o dia que começa a semana no Senado. O Paulo Pedrosa, que representa os grandes consumidores de energia do país pela Abrace, ele espera uma desjabutização da MP, ou seja, que o Senado retire os jabutis pendurados pelos deputados. Nós ouvimos um pouco o que está pegando na MP pela voz do Cristiano Noronha. Para fechar este capítulo da série sobre a capitalização da Eletrobras, o senador Marcos Rogério, que é o relator do projeto, está dizendo nos bastidores que de hoje o parecer dele não passa, ou seja, ele vai apresentar o relatório final nesta terça-feira para a votação na quarta. Então, amigo, você se prepara. Uma tela para acompanhar o mercado, uma tela para acompanhar a MP da Eletrobras e outra para ver a sessão da CPI da pandemia, porque tem isso também. Tudo ligado na CNN, claro. Agora todo mundo está se perguntando, tá bom, mas e o que isso tem a ver com a crise hídrica? Pois é, tudo e ao mesmo tempo é uma baita coincidência. Só no Brasil, depois de tantos anos tentando capitalizar a Eletrobras, na reta final do debate acontece uma crise hídrica que coloca o abastecimento de energia em risco. Eu pedi para conversar com o consultor Cláudio Fristac, que tem anos de experiência acompanhando o setor de infraestrutura como um todo, e ele vai explicar o seguinte, não só o que está acontecendo, mas o que a gente pode desejar e esperar como solução. O país vive uma crise de energia e essa crise possivelmente não irá embora o ano que vem. Ela vai permanecer conosco com toda a probabilidade. A gente não sabe ainda, mas deve permanecer conosco esse ano e o ano que vem. A maior parte dos consumidores, nós não estamos ainda sendo afetados diretamente pela crise, exceto que as contas de luz aumentaram, né? Estamos vivendo hoje bandeira vermelha, nível 2, enfim. Mas as contas de luz aumentaram no contexto de inflação de alimentos, etc. Enfim, então para a maior parte dos consumidores não ficou tão claro assim que os preços mais elevados de energia, os custos mais elevados, refletem o fato que nós estamos no meio de uma crise. Mas nós estamos no meio de uma crise. Essa crise possivelmente irá se acentuar nos próximos meses. Enfim, você está com uma perspectiva concreta, real e altamente provável dos reservatórios esvaziarem. 20% aproximadamente da capacidade de todo o nosso sistema, que geram responsáveis por 10% do consumo, estão em ameaça, estão sob ameaça de acordo com o Operador Nacional do Sistema. Então não é uma situação muito confortável, pelo contrário, tá? Nós podemos chegar em novembro numa situação crítica em muitos reservatórios, praticamente sem água. E não há solução de curto prazo. Eu acho que o que é necessário nesse momento, acima de tudo, é a conscientização dos consumidores, de todos nós, de uma redução do consumo, incentivar o uso mais racional da energia por parte de todos nós, o uso mais racional da água e da energia, por parte daqueles que consomem muita água, agricultores, etc., mas também por aqueles que consomem energia. Agricultores consomem água e energia, e nós consumimos também água e energia, mas principalmente energia nos domicílios. Enfim, então nós temos que usar de forma muito mais racional. Nós temos que ter os sinais de preço adequados, temos que ter incentivos para racionalizar o consumo. Isso aí no curto prazo. No médio prazo, eu acho que nós temos que transformar não só a forma como o sistema sinaliza os preços, tá? Que parece que há realmente problemas nesse aspecto. Os preços da energia deveriam possivelmente estar mais altos e sinalizar uma escassez que hoje não foi sinalizado de uma forma adequada.
adequada. Ao mesmo tempo, nossos equipamentos estão defasados no tempo. Nossos equipamentos deveriam ser menos energointensivos, digamos assim. E você tem um problema mais amplo, que vem a ser os nossos reservatórios no centro-oeste, no sudeste, no sul do país estão sofrendo por conta da devastação da Amazônia. Pouco se fala sobre isso, mas na realidade é o desmatamento da Amazônia, a devastação da Amazônia já está afetando o regime hidrológico do centro-sul do país, onde exatamente estão praticamente todos os grandes reservatórios. Então, mudanças hoje são necessárias ao longo de muitas dimensões, da forma como você precifica energia, da forma como os consumidores consomem energia, do volume que a gente está consumindo de energia. E sim, nós temos que agir de uma forma muito mais contundente para preservar nossas florestas, preservar nossa Amazônia, de tal maneira que efetivamente o que está acontecendo hoje, mudança no regime hidrológico, seja de alguma forma revertido. Enfim, não é simples, isso nós vamos ter que fazer nos próximos anos, mas certamente nesse momento não estamos caminhando numa trajetória correta, adequada para lidar com essa questão que vai estar conosco esse ano, ano que vem e nos próximos anos. Infelizmente, esses eventos extremos, seca de um lado, enfim, a enchente na Amazônia de outro, mudança no regime hidrológico, isso estará com a gente para os próximos anos e nós tem que ser levado muito a sério. Em relação à MP da medida provisória da Eletrobras, é uma medida correta, fundamentalmente correta, da forma como foi editada originalmente, porque a desestatização da Eletrobras é necessária. Infelizmente, os chamados jabutis, as mudanças que foram introduzidas na Câmara não são mudanças boas. Em primeiro lugar, e talvez a razão mais essencial, é que alterou a forma do planejamento do setor elétrico. Eu acho muito ruim quando o legislador ele interfere no processo de planejamento, que bem ou mal ainda é o único setor que tem um planejamento razoável. Perfeito? Não. Inclusive, não só não é perfeito, que nós estamos vendo, nós temos problemas hoje no setor, inclusive, na questão de um possível, se não um racionamento, uma crise que nós estamos vivendo. Mas a realidade é que essa interferência do legislador, por mais legítimo que seja, obviamente, o nosso Congresso, mas eu acho que é uma interferência ruim quando ele coloca os chamados jabutis, enfim, esses elementos na medida provisória do setor elétrico. Nesse momento, é importantíssimo que o Senado e, eventualmente, a Câmara volte e retire esses jabutis, retire essas interferências de 3 ordens, todas elas danosas, mas talvez a mais danosa é exatamente o fato que você está interferindo no planejamento do setor. Quanto menor o grau de interferência, quanto mais flexível você deixar o planejador do setor alocar os recursos do setor e como a forma e onde o setor vai se expandir, melhor. Obviamente, no caso específico das chamadas térmicas, o melhor é que essas térmicas sejam despacháveis, ou seja, que elas possam ser acionadas quando necessário, estejam próximos dos centros de carga e certamente próximos da oferta de gás. Isso aí é algo que praticamente todos no setor concordem e que nós evitemos esses contrabandos que muitas vezes simplesmente estão atendendo interesses específicos, lobbies, etc. Isso é muito ruim para o setor, é ruim para o país, é ruim para o consumidor. Vocês ouviram Cláudio dizer que muita gente ainda não entendeu como a formação do preço de energia pode acabar ajudando a limitar a crise. E isso vai acontecer, minha gente, pelo preço, porque as tarifas já estão muito altas e vão continuar assim. E quando o preço sobe muito, a gente acaba reduzindo o consumo. Lá de Brasília, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, vai editar uma medida provisória para ter mais liberdade para agir e impor medidas de gestão da crise. A repórter Ana Russi vai explicar com mais detalhes, mas eu já vou te adiantar uma coisa. Essa decisão do ministro, ela é positiva, porque ela sinaliza uma coordenação muito bem-vinda para lidar com a crise. O que não dá era para enfrentar esta situação com cada setor do governo federal que tem algum envolvimento nessa situação, tomando uma decisão da sua cabeça. Então, se a MP sair mesmo com essa característica que a Ana vai nos contar agora, é sinal de que há uma coordenação preventiva para lidar com a crise. Oi, Thaís. Pois é, hoje eu venho aqui contar um pouquinho do que o governo estuda fazer na tentativa de evitar o agravamento de mais uma crise no país. A gente já tem a crise econômica, a crise sanitária e tá chegando aí a crise energética.
A CNN teve acesso à minuta de uma medida provisória que prevê a criação de um órgão governamental que teria o poder de adotar medidas como a redução obrigatória do consumo, o racionamento, do consumo de energia e a contratação emergencial de termoelétricas. Seria a Câmara de Regras Operacionais Excepcionais para Usinas Hidrelétricas. O nome é um pouquinho difícil, Thaís, mas seria um grupo composto pelo ministro de Minas e Energia, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro do Desenvolvimento Regional, o do Meio Ambiente, o da Infraestrutura e pelo advogado-geral da União. Além deles, ainda devem fazer parte também diretores de algumas agências reguladoras, como a ANEEL, o IBAMA e a ANA. E esse grupo, ele teria uma autoridade maior do que o atual Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Apesar do documento já estar circulando dentro do governo, Thaís, o Ministério de Minas e Energia disse em nota que ainda explora todas as medidas possíveis para que o brasileiro não tenha que passar por um racionamento. Segura que hoje tem assunto. Agora tá certo. O ministro Paulo Guedes confirmou para nossa analista de política, Renata Agostini, que o auxílio emergencial será prorrogado por mais 3 meses, até outubro, a um custo de 9 bilhões e pouco por mês. Eu perguntei para Renata quanto tinha de política e quanto tinha de economia nessa decisão, e ela vem fazer essa participação super especial aqui no Abertura de Mercado. Fala, Renata! Thaís, tem um pouco de cada lado, tudo junto e misturado. Havia, sim, já uma pressão política grande para que o governo fizesse esse movimento. O recado do Congresso foi: ou vocês fazem daí, ou a gente vai fazer daqui. Então, isso já estava colocado. Mas isso não significa que a gente não tivesse argumentos dentro da própria equipe econômica dando suporte para a prorrogação do auxílio. Sim, a gente tinha. O que os secretários do ministro da Economia, Paulo Guedes, já me diziam há algumas semanas? Que se chegássemos em meados de junho, que é onde a gente está agora, com um patamar muito elevado de casos, ou ainda com risco de alta, não teria jeito. Essa prorrogação teria de vir, você teria uma justificativa para que ela viesse. A população seguiria necessitando dela. Você só teria argumento sólido para dizer que fica como está, terminando então o pagamento do benefício em julho, se a gente tivesse uma surpresa positiva, claro, e a gente tivesse essa altura com um decréscimo no número de casos grande, o que infelizmente não aconteceu. Então já havia ali um diagnóstico de que sim, auxílio pode acontecer por mais alguns meses. A questão era quantos meses? O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz então que, olha, a decisão são 3 meses. E aí entra um outro elemento que você puxou logo no início. Tem também uma lógica política para que se faça, então, uma prorrogação por 3 meses. Porque outubro, que é até onde vai o auxílio, se confirmada a informação do ministro Paulo Guedes pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, o Guedes faz esse reparo: olha, precisa do presidente anunciar. Mas enfim, ficando em 3 meses, como diz o ministro, o benefício vai até outubro. E é aí que o governo está esperando ter toda a população adulta acima de 18 anos vacinada. Então, o presidente Jair Bolsonaro vai ter também um discurso poderoso, um discurso político em mãos. Qual é? Olha, mantive ali o auxílio emergencial até imunizar toda a população acima de 18 anos. Aqui, gente, só lembrando que esse gasto a mais é fora do teto de gastos, ou seja, não é um dinheiro que vai desaparecer porque está fora do teto, vai virar dívida pública. Bem, e começa daqui a pouco a primeira reunião do Comitê de Política Monetária para a definição dos juros. Mas é só na quarta-feira, quando fecha o mercado, ou seja, depois das 6 da tarde, que o BC divulga a decisão, como você já sabe. O relatório Focus, que foi divulgado nessa segunda-feira, mostrou que a Selic tem que ir logo para acima de 6% até dezembro. O que os analistas esperam é que o Banco Central deu cabo ao tal do ajuste parcial. O ajuste parcial vem fazendo parte da comunicação do Banco Central já há 2 meses para indicar que o BC estava vendo ali um processo inflacionário temporário. Não é isso mais que os economistas estão vendo. Então, há a expectativa de que a comunicação ou o comunicado que vem junto com a decisão do Copom já sinalize que os diretores do BC têm pressa
para segurar a inflação. No mercado, o sentimento é forte. É preciso haver um equilíbrio entre a retomada da atividade e a alta da inflação. A inflação corrente está chata mesmo, como se imaginava, e me parece que agora, maio e junho, a gente deve ter uma combinação de alguma surpresa negativa. Mas o principal são as expectativas de inflação, né, que estão saindo do centro da meta, e é isso que o Banco Central pretende impedir. O principal determinante aí, eu acho que é a percepção do Banco Central e de boa parte dos analistas de que a economia está em recuperação, vamos dizer assim, que justifique a preocupar-se com a aceleração da inflação por conta da demanda, né? Então, seja do lado dos preços dos serviços, seja do lado dos bens comercializáveis em geral, quando você faz a conta aumentando a demanda, você tende a ter um encurtamento do horizonte de folga de altas modestas de preço, né? Então, eu acho que esses dois pontos são os principais determinantes de uma preocupação mais forte com a inflação. Por que eu acho que vai a 7? Simplesmente porque na cabeça do Banco Central, se você tiver que fazer uma política monetária que desestimule a demanda, portanto tire pressão da inflação, você precisa levar a taxa de juros para aquele patamar considerado neutro, né? E o patamar considerado neutro pelo Banco Central é 3% em termos reais. Eles nunca dizem se é 3% com a inflação corrente, se é 3% com a inflação esperada. Mas se a gente pensar em inflação esperada e para o fim do ano que vem, a inflação esperada para o fim do ano que vem, quer dizer, 1 ano e meio, é acima do centro da meta. Quer dizer, mesmo contando com uma inflação que acelere de maneira comportada, uma taxa Selic de 7% nominal com uma inflação esperada de 3,5% no horizonte de decisão do Banco Central, daria uma taxa real de 3,5%. Quer dizer, um pouco acima daquilo que eles julgam neutro em relação à atividade, em relação à inflação. Por isso que eu acho que, como a perspectiva para o fim do ano que vem é esperar-se uma inflação um pouco maior, talvez 4% em algum momento, eu acho que eles vão levar a Selic para 7%. É só isso, é só uma conta considerando os 3%, considerando a demanda interna e considerando os juros lá fora. Tem um outro elemento que o José Francisco chama atenção, que é o ambiente internacional. Por outra coincidência que acontece com alguma frequência, nesta quarta-feira o BC dos Estados Unidos também tem reunião do seu Copom. E assim como aqui, mais importante que o juro é a sinalização de como eles estão vendo a dinâmica da inflação americana, que também está pressionada, que vai valer mais. Esse é outro termômetro que vai ser acompanhado de perto no mundo inteiro, aqui no Brasil não vai ser diferente. Hoje, o Fed diz que o juro vai ficar onde está até 2023. E a injeção de dinheiro na economia vai se manter. Agora aqui, e se eles mudarem de ideia? Aí sabe o que a gente faz? Conta tudo que pode acontecer num outro episódio. Chega? Não, pera. Tem um último assunto aqui que eu quero convidar vocês para ouvir e refletir. Um estudo feito pelo Banco Internacional Goldman Sachs mostra que os negócios das mulheres foram muito atingidos na pandemia. Mas Thaís, foi pesado para todo mundo. Foi sim, claro que foi. Mas no caso das mulheres, o impacto foi mais duro. E quando a gente olha para o que aconteceu no Brasil, aperta mais o coração, porque os efeitos foram ainda mais cruéis. Aí eu te pergunto, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, por que será que isso acontece? Será que é porque a gente ainda é uma sociedade que delega às mulheres os cuidados da casa, dos filhos e dos idosos e elas acabam tendo que deixar o negócio de lado? Vamos refletir um pouco sobre isso? Eu te convido a ler a reportagem completa que está lá no site do CNN Business com todos os dados da pesquisa.
Agora chega, né? Eu sei que o episódio desta terça-feira foi bastante recheado, porque são temas importantes. Nós estamos falando de energia, de abastecimento de água, do preço do dinheiro, da capacidade do governo de acolher os mais vulneráveis. E eu fechei, não com chave de ouro, mas com uma cutucada em vocês para a gente refletir sobre essa divisão de tarefas pelo mundo que acaba cobrando uma conta mais alta das mulheres. Assim eu me despeço, mas o Abertura de Mercado vai continuar contando com sua audiência super qualificada, que você sabe que eu adoro. Se cuidem, um beijo e até! Com a apresentação de Thaís Herede, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, produção e apresentação, Thaís Herede. Roteiro, Daniel Miller. Edição e sonorização, Vinícius Martins. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Abertura de Mercado no site da CNN Brasil e aproveita para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.